Nessa aula, nós vamos revisar os conceitos de referência que a gente pode ter no Excel. Para começar, o que é uma referência? Quando você aperta a tecla igual e seleciona uma célula, você está referenciando ela. E o primeiro tipo de referência que a gente tem aqui é a referência relativa. O que isso significa? Conforme eu for arrastando essa célula pelas linhas ou pelas colunas da minha planilha, ela vai variar o seu valor de uma maneira que ele acompanhe a lógica inicial. Se eu estou colocando aqui na minha célula B7, eu estou referenciando a célula B5, ou seja, duas linhas acima da minha célula, e arrastar essa forma, a gente vai ver que ele vai manter essa lógica por toda a planilha. Isso pode servir também para colunas, porque se a gente pegar esse valor e puxar para a direita, a gente vê que antes eu estava na coluna B. Agora, como eu puxei uma para a direita, ele também acompanha uma para a direita e acaba selecionando a coluna C. Agora, para começar a fixar esses valores, a gente pode utilizar a referência de linha absoluta. Quando eu aperto e referencio essa minha célula, então eu aperto F4. Uma vez, eu vou fixar toda a célula. Mais uma vez, eu vou fixar a minha linha absoluta. Ou seja, se eu pegar, apertar Enter, então arrastar esse valor, ele vai manter o 5, que era a linha inicial da minha forma, que foi fixada para toda a planilha, independente para onde que eu arrastar ela. Porém, veja, se eu pegar esse valor e arrastar para a direita, ele continua mantendo o 5, porém ele varia a coluna, porque a gente fixou apenas a linha. Se eu variar aqui a minha linha, ele mantém o 5 ali em cima. Agora, se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez anteriormente e apertar 3 vezes o F4, ou apenas colocar o cifrão na frente do meu D, que é a minha coluna, a gente vai ver que quando eu apertar Enter, ele vai ficar igual àquele primeiro exemplo que eu tinha feito, onde ele varia apenas a linha. Mas se eu puxar esse valor aqui para a direita, a gente vê que ele mantém aqui o meu valor da coluna. Ou seja, dessa maneira eu fixo apenas a coluna e vario a minha linha. E agora o último caso que a gente pode ter é uma referência absoluta de célula. Ou seja, aquela célula sempre vai ficar fixada conforme eu for variando essa minha fórmula pela minha planilha. Ou seja, se eu apertar igual, seleciono o valor e aperto F4 apenas uma vez, ele vai colocar o cifrão na frente da minha coluna e também na frente da minha linha. Quando eu aperto Enter, eu vejo que esse meu valor aqui está fixado. E se eu arrasto ele, ele mantém essa fixação. Eu posso pegar, copiar esse valor, colocar uma coluna ao lado, que ele vai manter a minha referência inicial. Isso aqui é muito útil quando você quer fazer uma fórmula que você multiplica vários valores, precisa variar uma linha ou uma coluna, porém esses valores vão ser multiplicados por uma constante, um valor que não vai mudar.